Audio Jungle. Audio Jungle. Estamos iniciando mais um Alô Saúde aqui na Alô TV Brasil, porque os melhores estão aqui. E eu sou Maria Benatti, eu sou terapeuta integrativa, amo a minha profissão. E hoje eu vou falar sobre remédio. Sobre remédio. O remédio mais natural que existe, o mais essencial e que realmente é o que o nosso corpo precisa. Água. Conhece? Costuma beber? E qual a água que você ingere? E com qual frequência? E qual quantidade? É sobre isso que o Alô Saúde vai falar hoje. Hoje eu trouxe uma especialista para falar sobre esse assunto tão importante, tão essencial que mais da sua metade é água, mais da metade do meu corpo é água, mais da metade do nosso cérebro é água e é o que nós menos fazemos, ingerir água, e quando ingerimos nem sempre é de qualidade. Eu vou chamar os nossos comerciais, nossos patrocinadores e volto já já com a minha entrevistada de hoje que vai abordar esse assunto incrível. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. Amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. É essa política que as pessoas sentem falta. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Estamos de volta. E agora? E que volta, hein? Uma volta ao mundo com tanta informação que eu acabei de ter por aqui. E que, claro, quero passar para você. Há muito tempo eu venho lutando e falando sobre qualidade de vida, falando sobre prevenção de doenças, que não adianta remediar. Eu falei aí na abertura do nosso programa que a água é remédio, e é mesmo, né? Na verdade, não. A água não remedia, a água soluciona e a água salva vidas. Por isso, hoje, no meu programa, no seu programa, no nosso programa Alô Saúde, aqui na Alô TV Brasil, nós trouxemos uma pessoa sensacional. Estou aqui com Bianca Ávila, uma pessoa sensacional que sabe muito sobre água. Eu não vou dizer tudo, porque ninguém sabe tudo, mas ela sabe quase tudo sobre água. Até aquilo que você ainda nunca ouviu, ela vai dizer. E aquilo que você faz no seu dia a dia sem perceber, ela vai mostrar para você que você precisa parar ou começar com hábitos novos. E para falar sobre esse tema tão gostoso, sobre água, qualidade de vida, esse fluido, né? Essa coisa natural que traz a vida, a gente vem envolto ali de uma bolsa com água, muita água. E quando a gente vem aqui para a terra, para o mundo, quando a nossa mãe nos põe no mundo, a gente já não quer mais água. O que será, não é mesmo? Então, eu quero agora convidar
Nossa convidada de hoje, Bianca Ávila, seja muito bem-vinda, Maria, seja obrigada. muito bem-vinda ao nosso programa Alô Saúde. Sinta-se abraçada por nós aqui do programa, nossa produção. Um prazer enorme recebê-la aqui. Apresente-se ao nosso público, essa câmera é toda sua, pode falar com eles. Primeiramente, obrigado, Maria. É uma honra muito grande estar aqui e uma responsabilidade também, né? Porque nós que temos um pouco de conhecimento, igual a Maria falou, não se tem totalidade, a gente sempre está estudando para isso. Há 16 anos eu estudo sobre água e digo que sei muito pouco ainda, porque parece um assunto tão simples, mas não é nada simplório, né? Então hoje a gente está aqui para tentar dividir um pouquinho de conhecimento, porque o conhecimento realmente salva. Meu nome é Bianca, como a Maria falou. A minha área de atuação, na verdade, de formação é totalmente diferente. Eu sou formada em contábeis, sou do Paraná. E há 16 anos atrás, eu tive o primeiro contato com a situação água. E esse contato veio de um momento de dor na minha vida. Um momento que eu procurava diversos tipos de tratamento, eu tinha problemas de enxaqueca, eu tinha várias situações, e a minha mãe apareceu e falou, olha, você já experimentou dessa água? Tem alguém que falou... E sinceramente, Maria, me parecia algo tão simples, tão óbvio, tão corriqueiro, que caiu na incredulidade. E em resumo, de lá para cá se passaram 16 anos, e para além de uma resolução para a minha vida, que a gente sempre fala, não podemos ser charlatões a dizer você vai tomar só água e a sua situação de vida se resolveu. É um conjunto de situações, né? Nós temos uma alimentação adequada, você tem o exercício físico, você tem o sono, você tem hidratação, mas eu lhe digo que entre esses pilares, o único que se for exatamente deixado de lado, né, se ele for negligenciado, vai impactar com mais força, eu te digo que a hidratação é isso. E a ciência, a cada passo, tem notado isso dia após dia. Então hoje, há 16 anos, eu estudo sobre água. A franquia da qual nós representamos, a Purifique, ela tem um campo científico dentro da Universidade Estadual de Maringá. Então isso nos dá uma bagagem, eles nos dão um ensinamento que é frequente. E quanto mais nós estudamos, nós vemos a importância do que é tão negligenciado, principalmente no nosso país, aqui no Ocidente. E, Bianca, esse tema ele é tão importante, eu diria que ele é o alicerce, né, a base para uma boa saúde. Porque em consultório, às vezes o paciente chega... Hoje mesmo eu recebi a ligação de um grande amigo meu, Léo Cardoso, vou até falar o nome. Ele disse, olha, minha mãe tem uma enxaqueca terrível. E eu sei que muitas vezes dores de cabeça, cansaço, indisposição é uma sede disfarçada. Porque a pessoa diz, eu ingiro líquido, eu falo, qual líquido? Aí ele vai falando, né? Aquele pretinho, aquele laranja, aqueles sucos de caixinha, né? Mas a água mesmo, algumas pessoas dizem que não sentem sede. E eu tenho aí muitos trabalhos voltados à questão da água, mas quando eu a conheci e eu a vi e ouvi falando sobre água, sobre bisfenol, é isso? Bisfenol? Deixa eu ver. Ela vai te explicar, tá? Calma aí que ela vai te explicar. Eu vejo que você em todo lugar, né? A gente não vai falar sobre essa danadinha, mas olha, em todos os lugares, inclusive eu ganhei também, tá? A minha azul, já roubaram de mim, passaram a mão, não sei como. Mas depois ela vai falar um pouquinho sobre isso aqui também, onde ela vai, ela está com essa garrafa, que não é só uma garrafa, tá? Só para você ter uma noção, não é plástico comum, não é? Ela vai te explicar também sobre isso. Agora, minha pergunta é assim, Bianca, como foi... você iniciou dizendo que você teve contato com a água através de uma grande dor, né? Naquela ocasião, você era uma pessoa que se importava tanto com a água? De forma alguma, nem em quantidade e nem em qualidade. São duas questões hoje que são muito problemáticas, né? Nós temos as pessoas que dizem assim, não, eu ingiro uma quantidade adequada de água e você vai ver, né, uma pequena parcela até ingere em água mesmo, faz aquele cálculo, né, da massa corporal e ingere essa quantidade de água. Mas aí a gente entra na situação da qualidade. E nós temos os casos mais sérios ainda, que tem infelizmente pessoas que vêm a nós por referenciação médica com problemas já sérios, e elas às vezes adquirem o purificador, têm o entendimento, a conscientização e olham e falam assim, nossa, agora eu tenho que aprender a beber água. Então assim, nós temos essas duas questões. Nós temos hoje, primeiramente, uma falta de educação no quesito hidratação. Nós subestimamos a hidratação, substituímos ou temperamos a nossa água, né? Nós colocamos no cálculo do quanto ingerimos de líquido, às vezes chás, cafés, em muitas situações, e não é dessa maneira. Água é água.
É claro que quando você ingere um chá, o seu corpo ele vai dar um jeito de transformar aquilo, mas o trabalho, a situação que o teu organismo tem que fazer não se compara a uma situação como se você ingerisse exatamente água. Então, após essa conscientização, precisamos ingerir água. Qual quantidade, né? E hoje não é uma situação simplesmente assim de a gente falar, não, é um conselho materno. Não, hoje a OMS prega isso, né? Nós estamos tendo essa conscientização que nós precisamos de uma hidratação adequada. Por afinal, a água, ele é o solúvel. Não adianta você investir só no soluto. Vou lá, compro um ômega 3, creatina, suplementações e estou tomando com qual água? Com água da torneira. Né? Ah, mas disseram que a água de Goiânia é tão bem tratada que pode beber água da torneira. Maria, a primeira coisa que a gente vai chegar a uma conclusão quando a gente começa a estudar é assim: água não combina com PIB. Quanto melhor o PIB, maior o PIB, a situação seja mais industrializada, pior é a água. Isso não é só Brasil, a gente está falando fora do nosso país também, tá? Mas assim, a água da torneira, qual que é o grande problema dela? A gente não para analisar na sigla. É saneamento básico. Quando você vai comprar um carro e ele é básico, você espera que ele entregue o quê? O básico. O básico. Então essa água que chega nas nossas casas, ela vem para você lavar a calçada, você dá descarga, né? Mas nossa, que absurdo, não, eu vi lá que... Se a gente raciocinar, vamos pegar hoje uma plantação, uma lavoura no Brasil. O glifosato no Brasil, ele é permitido 500 micropartículas por litro. 500 micropartículas por litro. Fora do Brasil, na Europa, é 0,1. Eu falo, a NASA vem, o brasileiro vai ser estudado. Por que aqui nós podemos ter mais quantidade de glifosato na nossa área? Né? Então você tem uma plantação, um rio passando, agrotóxico, contaminação. Nós temos vários dejetos industriais, metais pesados, que vão para a nossa água, né? Aí nós chegamos na empresa de saneamento, temos a aplicação de químicos. Por quê? Porque a água precisa, falando de maneira rápida, flocular, coagular para separar as partes sólidas, mais químicos, inclusive soda cáustica, sulfato de alumínio, cloro, flúor, tudo isso é adicionado, né? Não estou aqui falando que não deveria ser dessa forma, é necessário. Mas quando esse coquetel chega na sua casa, o que é feito para tratar essa água? A água que você vai colocar para dentro do seu corpo, né? Sem contar os encanamentos, que nós geralmente temos a mais de 30 A caixa d'água. A caixa d'água. A caixa d'água que é uma tradição brasileira, né? Fora do nosso país é uma situação que não se utiliza, depósito, porque a água ela não é para ficar depositada. A água ela não é para ficar guardada, né? É uma tradição nossa, um medo nosso de ficar sem água, né? E tem essa tradição. Então, quando a caixa d'água está lá, cloro, tá? Existe uma situação, inclusive, de reações que acontecem, que a gente chama, né, além dos contaminantes emergentes que nós temos reações que acontecem quando esses químicos se encontram. Então, o cloro, por exemplo, ele é um microveneno. Ele está lá para matar o que é orgânico, a bactéria. Ele mata, o corpo fica lá. O excesso de cloro, várias vezes em contato, né, tá lá na sua caixa d'água, com matéria orgânica, uma caixa d'água que não esteja adequadamente limpa, ele surge um novo composto que se chama trialometano, que é carcinogênico. Então ali, quando a água chega na nossa casa, ela tem um coquetel de situações e circunstâncias que ela não é água mais. Não é no formato que deveria, que nos hidrataria da maneira correta. E aí nós temos um segundo ponto, que é o que os purificadores fazem para tornar essa água com excelência para potabilidade novamente. Mas, Bianca, antigamente, os nossos avós, os nossos antepassados, eles bebiam água na talha, naquele filtro de barro, né? A água ficava ali. Então, por que tanta frescura, né? Alguém pode estar perguntando, mas por que você está aprofundando tanto se a água a gente bebia lá de qualquer jeito? Já, depois dos nossos comerciais, nós vamos contar para você por que hoje não podemos mais beber a água lá no filtro de barro. Já eu volto. Hoje eu acordei numa febre. Isso é sintoma de dengue, hein? Também tô com uma dor nas juntas, atrás dos olhos.
Sei não, viu? Parece dengue. Tô reparando umas manchas vermelhas no corpo. Eu tô com mal-estar também. O que será que pode ser, hein? Bebe bastante água e vamos para a unidade de saúde. Ao perceber os sintomas da dengue, beba bastante água, não tome remédios por conta própria e procure uma unidade de saúde. Tratá-la de forma rápida evita que o quadro se agrave. Se pode ser dengue, pode ser grave. Ministério da Saúde, Governo Federal. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da odontologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Estamos de volta falando sobre o tema. Você que de repente entrou agora, nós estamos aqui falando sobre água, o líquido mais precioso do planeta Terra e da nossa vida. Com ela, Bianca Ávila, que está dando uma aula, um show de explicação sobre a qualidade da água, a importância da água no nosso dia a dia, na nossa vida. E eu finalizei fazendo uma pergunta, Bianca, por que antigamente podia beber água no filtro de barro, né? Bebia água lá na bica. O que mudou, né? Você vem falando aí sobre essa questão da química. Gente, a água que nós usamos em Goiânia vem do Rio Meia Ponte. Não precisa falar muito, né? Você tomaria banho lá no Rio Meia Ponte? Você que gosta de prevenção de saúde, prevenção de doenças, aliás, você tomaria banho lá? Você passaria horas dentro do Rio Meia Ponte? Quando você vai ali na empresa que trabalha, que trata essa água, você já viu os tanques, como que essa água chega, tem animais lá dentro. Então presta muita atenção, se você não sabe do que eu estou falando, vá lá. A água é podre, fede, por isso que ela passa por todo esse tratamento, conforme ela estava dizendo, explicou, básico, né? Básico. Então é muito diferente lá da bica, lá da mina de água, né? Assim, Maria. Mas eu bebo do poço artesiano, gente, calma, ela vai explicar sobre isso. E dá até uma inveja branca, né, dos nossos bisavós, né, e tudo mais, porque seria tão mais interessante se a gente pudesse coletar a água e já consumir, né? Mas o que acontece? Hoje nós temos uma situação chamada contaminantes emergentes. Tem um nome bonito para uma situação que não é bonita, né? Que o que acontece? Nós temos, infelizmente, contaminantes na nossa água hoje que eram totalmente desconhecidos, que não estavam ali, né? Então, vamos pegar um exemplo. A partir de 1960, as mulheres começaram a tomar hormônio na forma de anticoncepcionais orais. Isso tudo vai para a estação de tratamento de esgoto, porque você elimina nas suas fezes, na sua urina, vai para a estação de tratamento de esgoto. Não existe tecnologia de retirada. Volta para os rios e voltam na estação de tratamento básico, retornando para nossas casas. Então, tem hormônio na nossa água de cozinha. Não existia antigamente. Então, quando você cozinha um alimento hoje, se você não purifica essa água, você está cozinhando com hormônio. Tá? Após a pandemia, nós temos grande incidência de ivermectina e outros medicamentos. Então, existia também uma cultura do seguinte, eu pego a água e eu aqueço e eu elimino o que tem ali. E o trialometano? Nós eliminamos o que é ser vivo, micro-organismo, mas os químicos nós potencializamos e isso vai para o alimento. Então, inclusive, fica uma dica muito importante aqui. Você vai cozinhar, você vai fazer um café, água purificada não é somente para o consumo in natura. Ela é para o preparo dos alimentos. E nem para escovar os dentes com a água da torneira, tá? Exato. Só para vocês terem a noção. Porque ela também vai explicar, mas eu gosto de ser polêmica um pouquinho, porque mas eu só estou escovando o dente, maior absorção na mucosa bucal. Então, aquela quantidade de... Acorda em jejum, né? De flúor, como é que chama? De cloro. E também aquele banho demorado no chuveiro, né, Bianca? Um banheiro totalmente fechado, com chuveiro bem quente, temperatura bem quente,
aquele vapor, você tem noção de quanto de cloro você está inalando naquele momento e está indo para a corrente sanguínea. Exato. Inclusive tem até hoje o filtro filtros para chuveiro e tudo, e muitas vezes a pessoa apresenta uma alergia, né? Tanto questão dérmica como respiratória, não sabe por quê, queda de cabelo. Então são situações que o ser humano está adoecendo sem ter o entendimento do que está acontecendo. Porque é um banho, gente, né? Não era para nós termos esse tipo de preocupação, né? É assustador, mas existe. E como você comentou do poço artesiano, então muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu tenho um poço artesiano. E eu te falo, Maria, até uns 8 a 10 anos atrás, quando nós fazíamos as análises, a água de poço artesiano, invariavelmente, ela era melhor que a água de saneamento. Não é que ela não havia contaminantes, mas ela era melhor. Hoje em dia, infelizmente, isso não é mais uma verdade. Porque a quantidade de agrotóxico, Escherichia coli, flúor, nós estamos encontrando flúor em poço artesiano. Olha isso. Tá? Então, assim, o que que acontece? Nós hoje temos que ter um respaldo, um cuidado, independente da fonte que essa água vem. Uma análise frequente laboratorial e, sim, um cuidado na ponta, tá? Inclusive, quando a gente fala na ponta, não é colocar um pré-filtro na entrada de casa. O pessoal, às vezes, tem orgulho em falar assim, eu coloquei um filtro na minha casa que filtra água para a casa toda. Mas ele nunca olhou como que estava dentro do cano. Então, você desprotege a sua água lá, porque o cloro, a gente faz uma analogia. Ele é igualzinho a casca da banana. Você compra com casca, transporta com casca, guarda com casca e retira imediatamente antes do consumo. Que até naquele momento ele tem um papel necessário, né? Então, essa situação de colocar um pré-filtro, tirar o cloro lá na entrada de casa, guardar uma água sem cloro também não é viável. Então, hoje, sempre que possível, é importante que se tenha uma purificação adequada na ponta de consumo. Tá? Então, assim, nós procuramos soluções, a gente vê que as pessoas procuram. Eu tenho clientes que chegam na loja e falam para mim, não, eu compro 5 galões de água mineral por semana. Ele está procurando, só que ele está procurando, às vezes, no lugar errado. Peraí, água mineral, garrafão, você consome. Você já parou para pensar onde é que esse garrafão fica durante o armazenamento dele até ser envasado novamente? Cemitérios, posto de gasolina. Você já viu ali que quando vão entregar água, entrega junto com gás, o garrafão é poroso, há contaminação, porque ele é poroso, não adianta, ele não é isso aqui, né? Então ele é um plástico muito nocivo. Ah, mas eles esterilizam antes de vazarem novamente. Mas para esterilizar precisa de quantos graus, né? 90 graus. Você acha que aquele plástico de péssima qualidade vai resistir? Não, ele só é lavado com um jato de água e você fica ali tomando isso tudo. Gente, é só para você pensar, tá? Porque a Bianca tem muita coisa importante para falar, só tô levantando esses insights assim para você pensar. E, Bianca, outra coisa, os filtros, né? Os purificadores. Porque hoje em dia já não é mais, como nós estávamos falando, aquele filtro de barro, ele não tem mais nenhum poder, ele não consegue purificar essa água, né? Porque por mais que ele faça a decantagem da água, decantação, isso. que é o peso método coluna mais da certo, água, né? isso. Que é o peso da água, porque aquele que vem da pressão da rua, ele não tem tempo de fazer esse processo de purificação. Então, como que fica a situação de quem está em casa e usa filtro de barro, diz que não usa outro de jeito nenhum? Eu sei de histórias que quando abriu ali estava cheio de micro-organismos, né? O que você diz? Qual tipo de purificador, de processador seria ideal? O filtro de barro, existe inclusive uma polêmica, né? Que muitas vezes o pessoal vem entre nós e fala assim, não, ele já foi comprovado que ele é o melhor filtro do mundo. Você já ouviu falar isso, né? Mas na verdade isso é uma meia-verdade que foi tirada de contexto e se tornou uma crença popular. O filtro de barro, ele tem o melhor método, isso que foi dito, que é a decantação. Porque o que acontece? A gente volta às origens, tá? O meu objetivo, enquanto é realmente passar uma consultoria e esclarecer, e o objetivo da Purifique não é criar uma água diferente, Maria, isso que é importante que a gente saliente. É simplesmente voltar ao que a água era há 300, 400 anos atrás. Pura, leve, alcalina. E o filtro de barro, ele faz o mesmo processo de decantação que a água quando ela é absorvida pelo nosso solo. Então, o modo dele de fazer a purificação é completo. Agora, tem algumas situações ali muito complicadas. Primeiro,
igual a gente comentou, ele é de 1900, né? Depois disso, quantos contaminantes emergentes nós não temos na nossa água e ele não tem a capacidade de retirar. Outro problema, a própria argila, tá? A argila do filtro de barro, ela tem espaçamento que ele consegue, por exemplo, o vírus ultrapassar pela própria argila, nem pela vela em si, né? E a gente tem a porosidade, que propicia também essa questão de proliferação de micro-organismos. E além da porosidade, nós temos uma outra circunstância que são os próprios refis. Existem refis até que tem o carvão ativado, mas tem refis que só tem aquela capa daquela, né, cerâmica, aquela porcelana, e são ocos. Então, assim, o filtro de barro, ele já teve o papel dele muito importante, tá? Ele é um tipo, mas hoje ele é considerado um filtro. E hoje filtros não entregam o que a gente precisa de qualidade, nós precisamos de purificadores. Sim. Né? Nós precisamos remover químicos que não se havia conhecimento e hoje estão aí presentes. E tem um outro fator também muito relevante, que é a questão do transporte da água exposta ao sol, que forma também uma outra substância na água. Você pode falar sobre isso também? Sim, quando a gente fala de galões de água mineral, eu brinco assim que é um pouco de preguiça nossa de pensar a respeito, né? É igual o leite. Minha mãe é muito idosa, eu sou a filha mais nova, e ela já teve os problemas de saúde. Na pandemia eu lembro que eu cheguei com uma caixa de leite longa vida em casa, eu coloquei no cantinho, ela empurrou com a bengala e falou assim, o que é isso? Eu pensei, meu Deus, agora minha velhinha não sabe. Eu falei, é leite, mãe. Ela sorriu pra mim e falou, você tem certeza que é leite? E eu sei que não é, porque leite não fica ali, né, no calor de Goiânia, exposto, e não vai... E a água, eu falo, é a mesma circunstância. Nós não vamos numa mina, coletamos uma água num copo de vidro, fechamos e deixamos exposta lá durante 6 meses, voltamos, abrimos e tomamos. Mas a gente vai no supermercado, compra a água que ficou embalada todo aquele tempo, esquentou, esfriou em cima de caminhão e a gente ainda acha que é uma água boa. A questão da fotossíntese, né? Isso. Então, assim, o que que acontece? Aquele galão, quando ele aquece, ele libera microplástico e ele libera xenoestrógeno, que é um hormônio na água. Então isso vai engordar, isso pode ter problemas endócrinos muito sérios, e além disso, por ele não ter um conservante, lembra que a gente falou da banana? Sim. Isso é o bom da água mineral, que todo mundo fala, eu compro uma água porque ela não tem conservante, mas é o vilão dela também. Porque quando ela não tem conservantes, ela se torna ali um ambiente muito propício para a proliferação de tudo ali dentro. Quando nós fizemos estudo na Universidade Estadual de Maringá, era aumentado em 300 vezes por semana a quantidade de micro-organismos dentro de um galão. Meu Deus. Então, assim, é muito sério, nós não podemos nos iludir, né? E outra coisa que eu fico meio chocada é assim, você vai lá, nem falando em galão, mas nas garrafinhas. A gente não tem coragem de comprar um shampoo se ele vier naquela embalagem. Exato. Mas a gente compra água para tomar. Água. A gente avalia o vinho pelo, né, quem é mais entendedor, a garrafa, a rolha, né? Valoriza tudo. Mas que não seja o vinho, o refrigerante. As pessoas comentam, não, o refrigerante bom é o de garrafa de vidro. De vidro. Gente, é a nossa água. E os nossos 70%. Exatamente. Complexo, né? Exatamente. Então, sobre isso que nós vamos falar, continuar o nosso papo, porque isso é tão relevante, a questão do poço artesiano, né? Quando pega lá um veio que vem do cemitério, teve já casos gravíssimos sobre isso, mas olha, nós não estamos aqui no Alô Saúde para aterrorizar você, pelo contrário, para informá-lo com ciência, com estudos científicos. Pois o assunto está muito bom. A gente vai dar uma pausa para o nosso break, nossos patrocinadores, e já eu volto. Desde o primeiro dia, a vacina já faz parte da nossa vida, guardando nossos primeiros passos, nos protegendo enquanto descobrimos o mundo. Em cada etapa, cada conquista, as vacinas continuam sendo nosso escudo para que possamos viver com saúde cada momento da nossa vida. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada, porque vacina é pra vida toda. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Olá, povo lindo! Eu sou Kelly Lemos e estarei com você no nosso programa, Seu Show de Negócios. Teremos vários convidados especiais
especiais e você não pode perder. Fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais. Curta, comenta, será show. Não perca, espero por você. Alô TV, os melhores estão aqui. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. E agora de volta novamente, já para o nosso último bloco, já com o coração na mão, esse Alô Saúde, que traz tanta informação para você de uma forma gostosa e descontraída. Vamos falar nestes últimos minutos sobre pH da água, que tipo de purificador você precisa usar com segurança. E, claro, quem vai nos auxiliar com essas informações é a nossa querida entrevistada de hoje, essa mulher incrível, Bianca Ávila, com você, o poder da palavra sobre esse tema tão importante, né? Tão essencial à vida, que é a água. Bianca, eu só preciso que você retome aquele assunto nosso sobre que tipo de purificador, né? A diferença de um purificador de um filtro, e para que a gente inicie então falando um pouquinho sobre o peso da água. A questão é que, infelizmente, Maria, por mais que a gente fuja, a gente acaba caindo numa situação que é um pouco política no nosso país. A nossa legislação ela é muito frouxa, ela é muito permissiva, né? Hoje, para um purificador estar no mercado, ele só precisa retirar 75% do cloro e partículas, que é areia, lodo, barro. E vocês nos acompanharam aqui na jornada falando o que é o coquetel que chega na nossa casa, né? E, por exemplo, bactéria não é uma exigência. Quando não é exigido, você acha que alguma empresa, é muito difícil. E nisso que a Purifique se posiciona de maneira diferenciada. Nós temos um corpo científico dentro da Universidade Estadual de Maringá, chefiados pela doutora Rosângela Bergamasco, que é uma das 8 cientistas mais influentes do mundo, estudando especificamente contaminantes emergentes e provendo elementos filtrantes e purificadores que retêm esses contaminantes. Esse que é o nosso grande diferencial. Nós trabalhamos de acordo com o que reza a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Que legal. Quando você fala de Purifique, o que é mesmo a Purifique? Ela é um laboratório, é um órgão público ou é uma empresa que se especializou em trazer processadores de qualidade para as pessoas? A Purifique é uma franquia que paga royalties para dentro da Universidade Estadual de Maringá, para prover estudos que mostrem que contaminantes estão surgindo e como nós podemos coibi-los. Que maravilha, hein? Né? Então hoje ela tem mais de 170 lojas franqueadas no Brasil, sendo que nós viemos aqui desbravar Goiás, né? Então você é uma franqueada da Somos Purifique. franqueados. Que somos legal. franqueados. E assim, é apaixonante, porque nós temos assim estudos sempre recorrentes dentro da própria universidade, sabe? Recentemente houve um passo muito importante que foi uma patente na retenção de agrotóxico com turmalina. Hoje nós conseguimos reter 99,9% de agrotóxico com o uso de turmalina nos elementos filtrantes. Por isso que, para você que está em casa, nós não conseguimos trazer aqui no programa os refis. Os elementos filtrantes. Os elementos filtrantes, que é chique, né, gente? Nome de doença pode ser chique, então saúde a solução, também. Né? Mas você pode pegar o contato dela, que ela vai deixar daqui a pouquinho, e ir até a loja. Eu sou cliente da loja. Amo, já uso há mais de 20 anos, sou apaixonada. Lá em casa ninguém escova dente com água de torneira, ninguém faz comida. Quando eu vou comer fora eu quase morro, porque não é a panela que eu uso, não é Royal Prestige, não é a minha água maravilhosa. Mas esses elementos filtrantes, eles são específicos para cada caso e ela vai explicar isso para vocês lá na loja mesmo, porque aqui, infelizmente, nós havíamos combinado de trazer, mas não deu tempo. A gente hoje, como diz a Cris, você sai de um lado para o outro, eu já te vi em tantos lugares hoje e é assim mesmo. Mas continue então dizendo sobre essa questão
tão importante da escolha. Como que eu vou escolher, Bianca? Como que eu, leiga, chego lá? Como que o nosso telespectador vai chegar para comprar? Vai na loja, vai chegar lá e vão falar 1001 coisa, esse é o melhor, ele é isso, ele é aquilo. Quais os critérios para escolher um processador de água? A primeira situação da linha da Purifique que eu acho muito interessante, que é uma purificação democrática. A mesma qualidade que eu tenho desde uma jarra, eu tenho num purificador maior, que vai variar se ele gela, se ele não gela, se ele vai encher automaticamente ou não. Porém, a qualidade você está resguardado em qualquer modelo que você escolha, né? E nós temos um elemento filtrante para cada fornecimento de água. Então, o cliente só precisa dizer, não, a minha água é saneamento, minha água é poço. Por quê? Nós precisamos de camadas específicas para chegar no mesmo resultado. É quase como uma comparação assim. É uma caminhonete para a roça, né? Um carro de passeio para a cidade. Você vai ter o mesmo resultado, só que eu preciso de composições diferentes porque são contaminantes diferentes. Mas o objetivo, o que é? Hoje a gente tem ouvido falar muito, por exemplo, em água alcalina, que você comentou, né? Uhum. Mas isso é somente um dos passos. Porque eu posso ter uma água falsamente alcalina, pegando a água da torneira com todos esses contaminantes, colocando sal de cozinha, mexendo sódio, e vou ter um pH altíssimo. Mas como assim? Eu estou maquiando, eu vou ter uma água que vai me dar problema nefro, que vai me dar situação de hipertensão, né? E não é uma água alcalina boa. Então, o que precisamos hoje? A água, para ela ser boa, ela precisa de 5 passos, Maria. O primeiro passo, ele é pureza. Você precisa, primeira situação, que essa água esteja livre de contaminantes. Segundo passo, uma água mineralizada. Cálcio, potássio, magnésio, porque a água é fonte de nutrição. Então, nós não podemos negligenciar isso de maneira alguma. Nosso organismo precisa retirar nutrientes da água. E terceiro passo, ela será alcalina saudável se ela for uma água pura e com os minerais. Sim. Quarto passo, uma água ionizada, organizada molecularmente. Nós atendemos alguns atletas de alta performance que vêm de referenciação médica e os exames deles estão desidratados tomando 4 litros de água por dia. Porque é uma água que chega, ela está em cluster, né, em grande formação, ela não consegue adentrar no núcleo celular e hidratar. Só para você entender o que é um cluster, por exemplo, imagina um cacho de uva, tá? Então, cada uvinha é um cluster. Aí eles vão formando cachos. E isso pesa, não tem como passar para a corrente sanguínea, para a nossa célula. Então, logo não vai nutrir, não vai hidratar, na verdade, né? Não vai hidratar. Por quê? Porque não entrou. Imagina o fundo da agulha entupido, você precisa passar a linha, não tem como. Por isso que existem pessoas, Bianca, que dizem que não conseguem beber água, porque está com muito cluster. Ela está totalmente edemasiada, né? Ela fica inchada, tem retenção de líquidos. E olha, vocês viram que é um assunto muito interessante. Essa questão do pH é muito importante. Nós estamos chegando ao final, mas eu quero que você me diga o que é isso aqui dentro dessa garrafa. E isso é só uma garrafa, é um filtro portátil, o que é isso? Nós temos aí um minuto para falar sobre. Essa aqui é uma squeeze, tá? É um purificador portátil. Toda a composição dela é livre de bisfenol, então não é só BPA free, ela não tem nenhum tipo de bisfenol na composição. E a parte interna nós temos um refil de carvão ativado com prata coloidal com infravermelho. Então aqui você vai estar na rua, você pode ter acesso a um purificador que você não sabe como que está a manutenção, qual é a qualidade. Há uma água mineral que você comprou no semáforo que você vai colocar dentro dessa garrafinha. E no momento que você sugar aqui, tá? Como se fosse um canudo, ela vai purificar. Inclusive promovendo água alcalina, mas primeiramente uma água livre de microplástico, de bactérias, de vírus. Né? Uma água realmente com excelência para potabilidade. Você ouviu aí o que ela falou, só interrompendo? Ela disse o seguinte: aquela água mineral vendida no semáforo, além de estar no plástico contaminante, está exposto a uma temperatura absurda, que já perde propriedades, né? E também está exposta ao sol, que forma a fotossíntese. Então, a água é pesada, é cheia desse cacho de uva, do cluster. Aí, por isso que ela disse, você vai pegar aquela água, não só do semáforo, qualquer água mineral. Por quê? Porque a gente precisa tomar um pH acima de 7. E, normalmente, você vai lá no supermercado, vai comprar água, você não olha o pH, porque você não entende o que é o pH. E a importância dele para o nosso organismo, para que haja essa absorção da água, não é isso, Bianca? Isso. Então, com essa garrafa, com essa squeeze, que já tem o filtro, você pode sim tomar água com toda segurança.
Muito interessante para crianças que vão para o colégio, né? Minha pequena leva desde os 3 anos, é de fácil manuseio. Então, assim, hoje em dia é possível você ter uma água de qualidade onde você estiver. Tem portáteis, tem jarras que nos acompanham em viagens, né? Nós temos purificadores que substituem o uso do galão. Então, às vezes, a pessoa já tem aquele bebedouro refrigerado. Fala, moça, eu já tenho investimento na minha empresa. Você consegue tirar somente o galão e colocar o purificador substituindo. Então, hoje nós temos soluções que são acessíveis tanto financeiramente, quanto soluções que são acessíveis no seu dia a dia para o uso, tá? Dentro ou fora da sua casa. Inclusive, você que usa essa água desses bebedouros instalados assim, lá é depósito de rato também, tá, gente? Vocês não sabem, existem casos, né, que já foram tirados coisas horríveis de ratos lá dentro. Sem contar que algumas pessoas põem a boca na mangueirinha lá no negocinho, no reservatório, sei lá como é que chama. O babadouro. No babadouro, né? O babadouro. Então, toma cuidado com isso, gente. Nós estamos realmente com dor no coração, chegando no final desse assunto tão gostoso, porque o tempo passa muito rápido. Mas eu sugiro que as pessoas procurem, né, Bianca? Porque, gente, é qualidade de vida, tá? A água é essencial e cada gole de água, muita qualidade de vida, muitos anos. E também não adianta você comprar um suplemento caro, um óleo essencial caro, algo caro e beber com qualquer água. Bianca, caso não, eu sei que você vai procurá-la, para que eles a encontre a loja, deixe para eles e já aproveitando para se despedir, deixe seus contatos, sua rede social e o endereço de vocês, por favor. Com certeza. Primeiramente, nos colocar à disposição para uma consultoria, alguma dúvida, porque a gente tem noção que é um assunto sério e nós estamos aqui para auxiliar, né? Para orientar da melhor forma possível. Nós ficamos na rua 24 de outubro, no setor Campinas, praticamente em frente a Americanas ali, né? Também temos atendimento via WhatsApp, então o cliente pode entrar em contato conosco pelo 629-202400. Nós fazemos toda a consultoria pelo WhatsApp e também enviamos, propiciamos a entrega. E tem o nosso Instagram também, que tem bastante informação lá. O pessoal seguir, eles vão ter sempre munidos de informação, que é o @purifique_Goiânia. E lembrando que você que é nosso telespectador e disser que você estava e provar que você estava conosco, você vai ter um cupom de desconto que eu sei. Além disso, né, o telespectador que entrar em contato, falar que viu aqui a nossa entrevista, na aquisição do purificador vai ganhar um purificador pessoal. Olha, vai ganhar um melhor que o desconto ainda. Melhor que um desconto, é isso mesmo. E eu fico muito feliz, né? E quero que você saiba que nós ficamos imensamente gratos e felizes com a sua vinda, com esse presente, com as suas informações. A equipe Alô TV Brasil te abraça, te acolhe, te agradece. Nossa produção, né? Que você viu e que os meninos são incríveis. Seja sempre muito bem-vindo, as nossas portas estão abertas para você. E você, nosso telespectador, que ficou conosco até agora, curta, comente, deixe seu comentário, fale o que você gostou, o que você não gostou, e compartilhe, inscreva-se no nosso canal. E nós estamos encerrando mais esse episódio maravilhoso. Falamos aqui sobre esse tema tão agradável que é a água e tão essencial. Até o próximo episódio, a nossa próxima semana. Um abraço grande de toda a equipe Alô TV Brasil. Alô TV Brasil, os melhores estão aqui. Audio Jungle. No Instituto do Câncer de Pele, somos referência em prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de pele. Nossa estrutura é moderna, com profissionais especializados em um atendimento humanizado, pronto para acolher você e sua família. Estamos no setor Bueno, bem no coração de Goiânia, em frente ao Complexo Orion. Se você vem pela Avenida Portugal, atravesse a Avenida Mutirão e nos encontrará ao lado do posto de gasolina. Goiás é quente, o sol é forte e prevenir faz toda a diferença. Agende sua consulta, venha conhecer o Instituto do Câncer de Pele. Cuidar da sua pele é cuidar da sua vida. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe.
Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da odontologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los.